Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão com a pergunta: o que significa encher-vos do Espírito? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A ordem, enchei-vos do Espírito, significa que o cristão deve viver sob controle do Espírito Santo. Ele deve ser caracterizado pela plenitude do Espírito, a fim de que possa experimentar a alegria indivisível e gloriosa que provém do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas o primeiro passo para entender o significado dessa ordem é perceber que ela faz parte de um contraste. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenta, mas enchei-vos do Espírito. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Amém? Glória a Deus. Esse contraste nos mostra pelo menos dois pontos importantes. Primeiro, a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a embriaguez é pecado. Então, por implicação, podemos entender que, ao escrever esse versículo, o apóstolo Paulo está afirmando que é incompatível uma vida marcada pela prática do pecado e uma vida marcada pela plenitude do Espírito. Amém? Glória a Deus. É necessário que haja uma ruptura. É necessário dizer não ao pecado e dizer sim ao Espírito de Deus. É necessário quebrar o controle daquilo que nos domina. É necessário se despir do velho homem e se vestir do novo homem. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Segundo, uma pessoa embriagada tem todas as suas ações, atitudes, decisões e emoções influenciados pelo álcool. A pessoa perde o controle, perde a razão, mas de forma inversa, através do contraste, ao dizer enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo indica que o crente que experimenta a plenitude do Espírito também deve ter todas as suas ações, atitudes, decisões e sentimentos controlados pelo Espírito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E nesse ponto, o contraste fica ainda mais agudo. Isso porque o apóstolo Paulo nos diz que na embriaguez há contenda. A palavra grega traduzida por contenda ou dissolução inclui a ideia de descontrole e desperdício. A pessoa embriagada perde o controle de sua vida para os efeitos do álcool em seu corpo, ocorrendo um desperdício de palavras, atitudes, comportamentos, sentimentos, escolhas, etc. Muitas vezes a pessoa embriagada depois nem se lembra do que fez. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por outro lado, a pessoa que vive a plenitude do Espírito
passa a ser controlada por Deus, diferentemente do descontrole e do desperdício da embriaguez. Ela experimenta um maravilhoso domínio próprio. Quanto mais plenitude do Espírito, mais autocontrole, mais razão, mais distância daquilo que desagrada a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. As implicações da ordem enchei-vos do Espírito. Quando lemos a frase enchei-vos do Espírito, podemos perceber que estamos diante de uma ordem, não de uma opção. A frase está no modo imperativo. Não há outra alternativa ao crente a não ser assumir a responsabilidade de encher-se do Espírito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Outra coisa interessante é que na frase original o tempo verbal é o presente do imperativo. Isso quer dizer que o encher-vos do Espírito não é uma experiência isolada na vida cristã, algo que acontece de uma vez por todas, mas é uma experiência contínua. O enchimento do Espírito Santo na vida do crente deve ser algo constante e ininterrupto. É verdade que os crentes foram selados com o Espírito Santo de uma vez por todas, mas agora, dia após dia, eles devem experimentar o poder desse mesmo Espírito permeando e controlando todas as áreas de suas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Também é importante enfatizar que o Espírito Santo é tanto o agente do enchimento quanto aquele em quem os crentes experimentam esse conhecimento. Por isso, no texto grego, a frase enchei-vos do Espírito está na voz passiva. A ideia é a de que os crentes devem deixar o Espírito enchê-los. Nesse ponto, há uma certa sinergia. São os crentes que vivem, mas suas vidas devem ser dominadas pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A frase enchei-vos do Espírito expressa a figura de um vasilhame que é continuamente enchido por um líquido. Amém? E diante dessa verdade, ainda é importante que fique claro que o apóstolo Paulo não fala do Espírito Santo como uma coisa, uma energia ou uma força que pode ser manipulada. O apóstolo Paulo fala do Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Isso implica no fato de que o Espírito Santo é Deus. Nós não podemos controlá-lo, mas devemos ser controlados por Ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por fim, a ordem é enchei-vos do Espírito, no plural. Isso significa que essa ordem é para todos os cristãos, sem exceção. Muitas pessoas pensam que apenas alguns crentes é que podem experimentar a plenitude do Espírito. Mas a verdade é que o enchimento do Espírito Santo está disponível a todo o povo de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como obedecer a ordem? Enchei-vos do Espírito. Logo após registrar a ordem, enchei-vos do Espírito,
o apóstolo Paulo indicou como os crentes podem obedecê-la. Ele explica que os crentes podem experimentar o enchimento do Espírito, conforme vão falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nos diz que o cristão repleto do Espírito Santo é alguém envolvido na edificação mútua dentro do corpo de Cristo, ministrando e sendo ministrado. Alguém comprometido com a verdadeira adoração ao Senhor. Alguém agradecido a Deus em tudo e alguém disposto a estar em sujeição a outros no temor de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, é muito significativa a forma como o mesmo apóstolo nos registra a passagem paralela a essa carta aos Colossenses. Ele nos escreve: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. No que diz respeito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. À luz dessa passagem de Colossenses, é fácil perceber que, para o apóstolo Paulo, a ordem enchei-vos do Espírito equivale a ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Isso significa que jamais podemos separar o Espírito da palavra. A relação palavra e Espírito é inquebrável, pois o Espírito inspirou a palavra e age por meio dela. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É por meio da palavra que o Espírito fala conosco, nos transforma, nos orienta, nos controla e nos santifica. Inclusive, diante de tudo, isso podemos afirmar com toda certeza que a santidade é a maior marca de alguém que experimenta o enchimento constante do Espírito. Portanto, devemos manter em mente todos os dias a ordem: enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.